Hello. Oi, oi, oi. Como estão vocês? Estamos bem? Estamos todos bem, graças a Deus. Levando cada dia como ele vem. Tem um hino dos Estados Unidos, americano, que fala um dia, one day at a time. Um dia cada dia, um dia cada dia, ou a cada dia, one day at a time, um dia depois do outro. É a única coisa que eu preciso, sweet Jesus, Jesus. E é um hino lindo e ele diz que pede a ele, né, para a gente aceitar um dia depois do outro com a graça dele, que é a única coisa que a gente precisa, né? A graça dele para enfrentar o dia, cada dia como ele vem. Aliás, ele disse, né, basta cada dia o seu mal. Bom, ele disse muitas vezes, porque vocês ficam preocupados com o que vocês vão vestir, comer. O Pai que alimenta as aves também alimenta vocês. Então, um dia, basta cada dia, um dia por dia, um dia depois do outro, é a única coisa que a gente precisa. Então, vamos lá para o capítulo 15 do livro do profeta Isaías. E ele, tanto o 15 como o capítulo 16, eles todos vão, quer dizer, nós vamos fazer uma continuação que é todo contra Moabe. Moabe é hoje a Jordânia. É o reino que fica, que divide o Mar Morto com Israel. De um lado é Israel, do outro lado acabei de falar o nome do lugar, Jordânia. Então a gente avista, quando a gente está lá na beira do Mar Morto, tomando banho no Mar Morto, a gente avista a Jordânia do outro lado. É só atravessar não é mar, né? É um lago. É só atravessar o Lago Morto. É porque fica esquisito falar Lago Morto, né? Mas na verdade não é um mar. É porque ele é salgado, por isso que o pessoal fala mar, né? Mas na verdade é um grande lago. Então, do lado de cá, Israel, do lado de lá, a Jordânia. E a gente avisa a Jordânia do outro lado, rapidinho, assim, acho que não dá 1 quilômetro, gente, a divisa entre eles. E agora está ficando mais perto ainda, porque o Mar Morto está secando, né? Agora, cada vez as duas vão ficando mais pertinho. Daqui a pouco se dá para atravessar de um lado para o outro, né? Ali que era Moabe, antiga Moabe, hoje a Jordânia. Fica bem do lado. Então, para você chegar na Jordânia, por Israel, você tem que passar por Jericó. Passar por Jericó. Aquela cidade que Josué, né, conseguiu derrubar os muros dela. Então, na verdade, Jericó hoje faz parte da Jordânia, né? Então, vamos lá. Oráculo acerca de Moabe. Certamente, numa noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente, numa noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Então, Ar era uma cidade e Kir era outra cidade de Moabe. E elas foram destruídas
numa noite. Vai subindo de bom ao seu templo e aos seus lugares altos, a fim de chorar por Nebo e por Medeba, Moabe uivará. Outras duas cidades, Nebo e Medeba. Todas as cabeças ficarão calvas e toda barba será rapada. Era um costume que os babilônios tinham de humilhar os povos que eles escravizavam e invadiam, de humilhar os homens, né? E cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Andam todos uivando e choram abundantemente. Assim, Esbom como Eliale andam gritando, até já se ouve a sua voz. Portanto, os armados de Moabe clamam e a sua alma treme dentro deles. Todas essas cidades de Moabe foram destruídas da mesma forma por Nabucodonosor. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram os seus nobres para Zoar. Como uma novilha de 3 anos, vão chorando pela subida de Luit, no caminho de Oronaim, lamentam a sua destruição. As águas de Nirim secaram e murchou o pasto, definhou a erva e não há verdura alguma. Pelo que a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao riacho dos salgueiros o levam. O seu pranto rodeia os limites de Moabe, até Eglaim chega o seu clamor e até Beelim o seu lamento. As águas de Dimon estão cheias de sangue, mas ainda acrescentarei a Dimon leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra os que restarem na terra. Eu acho que eu vou continuar, vou ler o 16 também, porque é uma continuação, né? Contra Moabe. E ele é curtinho. Enviarei cordeiros ao dominador da terra, desde Selá, no deserto, até o monte da filha de Sião. Como pássaros que vagueiam como ninhadas dispersas, assim são os filhos de Moabe, junto aos vales de Amon. Dá conselhos e executa o juízo. Põe a sua sombra como a noite, em pleno meio-dia, esconde os desterrados, e não descubras os fugitivos. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor. O opressor terá fim, e cessará a destruição. O agressor desaparecerá da terra. Quer dizer, ele está dizendo para Moabe que a coisa vai ser difícil. Isaías está profetizando para Moabe. Eu não sei se Isaías foi a Moabe para profetizar. Talvez sim, porque é bem pertinho, né? É um meio-dia de jornada a pé, na época. Era o tempo que Jesus fazia, quando ele passava por Jericó, lembra? Ele passava por Jericó e de Jericó ele cruzava para Jerusalém e no meio-dia, assim, provavelmente 10 horas de andar, eles chegavam em Jerusalém. Então, talvez para Isaías não era tão distante de sair de Jerusalém, né, e ir para Moabe. Ele não precisava ir para a capital de Moabe, ele podia ir para qualquer outra cidade que aquela mensagem chegar no rei, né? Então ele está dizendo aqui que, apesar da destruição que estava havendo em Moabe, o destruidor iria ser destruído também. É sempre assim. Isaías sempre falava da destruição, mas ele também depois falava o que Deus iria fazer, Hashem iria fazer com quem estava sendo usado como vara de correção, né?
Um trono se firmará em amor, sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará, com fidelidade um que julgue, busque o juízo e se apresse a fazer justiça. É interessante esse parênteses na profecia contra Moabe. Ele faz uma profecia para Jerusalém. No meio da destruição de Moabe, ele faz uma profecia para Jerusalém. Versículo 5 do capítulo 16. Um trono se firmará em amor. Busque o juízo. Um trono se firmará em amor. Sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará. Com fidelidade, um que julgue, busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Interessante, né? Uma profecia de esperança no meio da destruição de Moabe com relação a Jerusalém, com relação a Davi, com relação a Israel. É interessante isso. Ouvimos da soberba de Moabe, soberbo em extremo, da sua arrogância, da sua soberba e do seu furor, mas a sua jactância é vazia. Vocês estão vendo por que a vara da correção veio sobre Moabe? Soberba extrema. Soberba extrema. É isso aqui que o profeta fala. Ouvimos a soberba de Moabe, soberbo em extremo, da sua arrogância, da sua soberba e do seu furor. Ele fala soberba 3 vezes, gente. Mas a sua jactância é vazia, quer dizer, toda aquela fuzuê que estava fazendo não tinha consistência nenhuma. Portanto, os moabitas o virão por Moabe, lamentarão e prantearão pelos homens de Ki-Heresete. Os campos de Esbom enfraqueceram e a vinha de Sibmá os senhores das nações derrubaram, e os seus melhores ramos vão chegando a Jazer, andam vagueando pelo deserto, e os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. Que ele estava se referindo ao Mar Morto. Pelo que pranteará com o pranto de Jazer, a vinha de Sibmá. Regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eliale. O júbilo dos seus frutos de verão e da tua saga desapareceu. Fugiu o folguedo e a alegria do campo fértil, e já nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum, já não pisam as uvas nos lagares, pois eu fiz cessar o grito da vindima. Ele está falando que ele que fez isso. Hashem fez isso, o Eterno fez isso. Pois eu fiz cessar o grito da vindima. Vindima quer dizer da coleta das uvas, né? Pelo que o meu íntimo vibra como harpa por Moabe, e o meu coração por Ki-Heres. Quando Moabe se apresentar nos seus altos, apenas se cansará. Quando entrar no seu santuário a orar, nada alcançará. Porque Moabe era um país pagão, né? Então os deuses de Moabe não poderiam fazer nada por eles. Porque era o Senhor dos exércitos que estava se movendo com a sua vara de correção sobre Moabe, por causa da arrogância e da soberba em extremo. Esta é a palavra que o Senhor falou no passado acerca de Moabe. Mas agora diz o Senhor, dentro de 3 anos, tais como os anos dos assalariados, será envilecida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o seu restante será pouco e fraco. Isaías, no ano da morte do rei Acás,
profetizou para Moabe que Moabe seria completamente dizimada. Ele disse, daqui a 3 anos, do ano da morte do rei Acaz, aí 3 anos, Moabe seria tomada e seria destruída. E restariam muito poucos. Eu não sei se existe ainda remanescente desse povo, porque os palestinos é uma mistura tão grande. Pode até ser que entre os palestinos hoje exista algum sangue moabita, porque os palestinos é uma mistura de tudo, de tudo. Porque quando Nabucodonosor levou todo mundo cativo, ele misturou os povos, né? Ele tirou uns daqui, botou outros lá e fez aquela confusão total. Então ele misturou o sangue de todo mundo. Então pode ser que ainda exista algum DNA ligado a Moabe. E hoje Jordânia é um dos únicos países muçulmanos que é amigo de Israel. Eles têm agrimentos, eles têm conchavos entre eles, né? Eles têm assinaram contratos entre eles, então eles têm responsabilidades com um ao outro. Por isso que a Jordânia está neutra nesse problema com Gaza, porque eles têm agreemento entre eles. O rei da Jordânia sempre apoiou, e ele reconhece Israel como Estado, né? Então, hoje eles são mais amigos, mas é um povo que não existe mais. Não como moabitas, né? Hoje são jordanianos, Jordânia, por causa do Jordão, porque eu não sei se vocês sabem, mas provavelmente o lugar de batismo de Jesus não foi lá na Galileia, lá onde o pessoal vai, não, viu? É uma das coisas que quando eu vou lá, eu fico olhando, eu falei, oh meu Deus do céu, o povo não sabe nada, não sabe de geografia, não sabe da história, nada. Aí fica todo mundo lá em cima, pensando que lá que foi Jesus batizado. Eu falei, não. João Batista não subiu lá na Galileia para batizar Jesus, não. Foi Jesus que desceu. Jesus que desceu lá para baixo para ser batizado por João Batista. Foi ele e o irmão dele, depois de Jesus, né? O irmão dele, o Tiago, que desceu com Jesus e viu o batismo de Jesus. O irmão dele viu aquela cena de João Batista. Jesus só estava com o irmão dele. Ele ainda não tinha chamado os discípulos, viu? Ele ainda não tinha começado o ministério dele. Então, foi o irmão dele que acompanhou ele lá para ser batizado. E é perto da Jordânia. Perto da Jordânia. Perto de Jericó, lá embaixo. Hoje, porque nessa época, gente, Jordão tinha muita água, né? Hoje é só, inclusive quando a gente passa por lá, a primeira vez que eu passei por lá, porque eu quis ir em Massada, e para ir para Massada você passa perto de Jericó, né? A gente não entra, porque Jericó é uma cidade que a gente não tem acesso a ela. Para ir em Jericó você tem que pedir permissão, né? A não ser que você vá com uma equipe de
turismo que já tem permissão para entrar, né, eles têm permissão para entrar com ônibus. Ainda mais quando eu fui para Masada, Masada é uma outra história, Masada. Masada fica lá embaixo, depois do... Você vai andando pro lado do Mar Morto e entra lá no deserto da Judéia, né? E vai embora, no deserto da Judéia. E são as montanhas muito altas que tem lá. E Massada era o Herodes. O Herodes, ele era tão ruim, tão mau, que ele morria de medo de um levante contra ele. Então, ele foi e construiu lá em cima dessa montanha um forte para ele. Caso, né, uma das mulheres dele resolvesse matar ele, ele ia fugir para lá. Então, era uma construção gigantesca, mas gigantesca, gente, gigantesca. Tinha de tudo lá em cima nessa montanha de Massada, tinha tudo lá. Reservatório de água, assim, imenso, assim, que dava para ficar abastecer de água por mais de 5 anos. Era coletado de água da chuva, porque lá não tem rio normal, assim. Não tem rio perene, né? Tem rio só na época de chuva. Então, quando era época de chuva, ele coletava, né, os coitados dos escravos, pegava água e levava lá para cima. Agora você imagina, gente. Nossa, é muito alto, é muito alto. Eu e o Rodrigo e a Naina resolvemos subir, porque tem o elevador que leva você lá para cima, né? A primeira vez que eu fui lá em cima, eu fui de elevador, mas aí quando a gente foi, eu, o Rodrigo e a Naina, o Rodrigo falou assim, não, vamos tentar subir. E como tinha muita gente subindo também, vamos subir, né? É uma subida interessante. Vou falar de coisa, é uma subida muito interessante, é cansativíssima. A gente tem que ir parando no caminho, né, para descansar um pouco. Mas tem muita coisa interessante, muita curiosidade subindo ali. Nós fomos subindo essa montanha lá. Foi interessante. Mas eles tinham que subir aquilo com jumento, gente, carregando água. Eu imagino quanto jumento que não morreu, despencando lá de cima. Mas é uma construção. E ele tinha de tudo, tudo. Tinha um castelo, tinha balneário, tinha piscina, tinha os reservatórios de água, tinha. O balneário dele era aquecido. Era uma sauna, ele tinha uma sauna lá em cima. Tinha lugar para criar animal, criar pombo, criar, sabe? Tinha tudo lá em cima, tudo. E quando houve a destruição de Jerusalém nos anos 70, alguns rabinos e alguns religiosos fugiram para lá. Eles eram 900, 1.000 pessoas mais ou menos. Eles fugiram para lá e ficaram lá, mas aí eles conseguiram ficar lá uns 4 anos. Aí, como Roma estava com medo de haver um outro levante, né? Eles cercaram essa montanha, que foi um cerco que durou muitos anos. E eles conseguiram subir lá em cima, depois no final, né, eles conseguiram, levou muitos anos, gente, uns 4 anos para Roma conseguir subir, mas quando eles chegaram lá em cima, todos eles tinham morrido, tinham suicidado. Foi um suicídio de 900, é uma história muito triste. Foi um suicídio, criança, grávida, todo mundo foi embora. Eles chegaram lá em cima, não tiveram prazer, porque eles falaram, a gente não vai dar o prazer de Roma de nos matar. Então, os homens mataram as crianças e as mulheres, e depois eles se mataram uns aos outros, e até que ficou o último que se matou, né? Foi um suicídio terrível, foi uma história muito triste na história de Israel. Então, tem muita coisa triste, gente. Vocês pensam que Israel tem razão de fazer o que ela faz hoje? Porque é uma história muito triste. Mas, então, indo para Massada, a gente passa, né? Por Jericó. E aí o guia, né, falou assim, ó, o povo pensa que Jesus foi batizado lá em cima, mas foi não, viu, gente? O Jesus foi batizado aqui, ó, no Rio Jordão. O Rio Jordão, ele agora só tem um córrego, né, gente? Um córregozinho, uma água que corre.
Mas na época de Jesus era um riacho mesmo, era um riacho bom que dava para ser batizado. Foi lá embaixo, perto do Mar Morto. Porque a água que abastece o Mar Morto é a água do Jordão. A água do Jordão é que entra no Mar Morto e que abastece o Mar Morto. Por isso que o Mar Morto está secando, porque o Jordão está diminuindo. Então, e por que o Jordão está diminuindo? Porque a água lá de cima, lá do Mar da Galileia, que chamava Mar da Galileia, que hoje a gente sabe que não é mar, que é uma outra piscina, um outro lago, né? Uma lagoa, Genezaré. Então, hoje a gente sabe que é uma lagoa, não é um mar na Galileia, como era chamado na época, né? Então, a água do Mar da Galileia, do Lago de Genezaré, é que desce para o rio, que faz o Rio Jordão, e o Jordão que vai descendo, descendo, descendo até lá na Judéia e entra no Mar Morto e abastece o Mar Morto. Então, é interessante isso. Então, na época que Jesus foi batizado, ele foi batizado lá embaixo. Que hoje não tem nem como ser batizado lá embaixo, né? Primeiro, porque é um território agora que está na mão da Cisjordânia, né? Então, não tem como, não tem um acesso, assim, alguns guias turísticos têm acesso, né? Inclusive, você pode até marcar com um guia turístico a ida lá nesse local. Que agora eles estão tentando reviver o Jordão como ele era, né? Então, vamos esperar para ver como é que vai ser. Talvez quando Jesus vier, ele vai renovar tudo isso, né? Fazer tudo isso voltar à vida, porque uma das promessas em Ezequiel é que um rio vai brotar do Monte das Oliveiras. É uma promessa linda aquela. Mais tarde, depois de terminar o livro de Isaías, a gente talvez entre no livro de Ezequiel, que é outro livro maravilhoso que eu tenho paixão por ele. São profecias incríveis e lindas. Então tá. Então hoje nós ficamos com o capítulo 15 e 16 sobre profecias sobre Moabe. E o capítulo 17 vai ser oráculo acerca de Damasco e Efraim. Damasco era a capital da Síria, né? E Efraim, que é Samaria. Então, amanhã nós vamos estudar esse capítulo 17. Que Deus nos abençoe e abençoe seu coração e que todas essas informações sejam uma bênção na sua vida. Te dê esperança, entendimento, né, do que acontece, da nossa história, da história não só de Israel, mas da história do cristianismo também, né? Que o Senhor nos abençoe sempre, nos guarde sempre e que a palavra dele esteja sempre no nosso coração. Tenha um bom final de semana, um bom final de sábado e amanhã que vocês aproveitem e cantem bastante, louvem bastante quando forem para os nossos cultos aí no Brasil. Que Deus nos abençoe sempre. Amém. Tchau.